8h15, Jornal da Manhã, também uma parceria com a TV Brasil Central. Nas próximas eleições, quase 148 milhões de brasileiros vão às urnas e com calendário alterado. O primeiro turno ficou para 15 de novembro e traz outras mudanças. A repórter Gabriela Gouveia, em entrevista remota, falou com um especialista no assunto. Bora conferir? Quem conversa conosco a partir de agora é o professor de Direito Eleitoral, técnico do TRE em Goiás, Alexandre Azevedo. Alexandre, recentemente também é anunciada uma mudança de horário. Como é que fica neste ano? Para evitar a aglomeração de pessoas, a Justiça Eleitoral estendeu o horário de votação, né, começando mais cedo, começando às 7 horas da manhã e indo até às 17 horas. Né? Então, com isso, vão ser agora 10 horas de votação, exatamente para dar mais tempo para o eleitor, né, com um horário estendido, e além disso a Justiça Eleitoral estuda, né, estabelecer um horário de cedo, né, das 7 às 10 horas da manhã, para a votação preferencial das pessoas idosas, né? Então, também está sendo estudado esse horário de votação para as pessoas, preferencialmente, né, para as pessoas idosas. Como a gente está falando de mudanças, mais mudanças, essas agora não por conta da pandemia, mas sim mudanças na legislação eleitoral, que já vem sendo discutida há anos. A primeira delas é o fim das coligações no caso das eleições proporcionais, que é o caso dos vereadores. O que na prática isso significa, Alexandre? Olha, isso pode significar para os candidatos a prefeito, quando eles eleitos, uma certa dificuldade de compor a maioria, né, dos vereadores, maioria da Câmara. Isso por quê? Porque antigamente ele coligava, fazia uma coligação majoritária ampla, e dentro dessa coligação majoritária existia uma coligação proporcional, né? Isso é para os vereadores. Agora não mais vai existir. Então cada partido vai lançar os seus próprios candidatos a vereador sem fazer coligação com outros partidos. Talvez, num primeiro momento, aumente o número de candidatos a vereador, né? Então podemos ter um aumento no número de candidatos a vereador. E, de outro lado, uma de vereadores eleitos pelos partidos políticos, né? Então, vários partidos políticos representados na Câmara de Vereadores. Isso. Anteriormente a essa regra, o que acontecia? A coligação poderia lançar até o dobro do número de candidatos. Dependendo do tamanho do eleitorado, poderia lançar cada coligação até o triplo, né? Aí você tinha lá 3 partidos na coligação, lançava só o dobro. Agora, o partido não vai estar mais coligado, o partido está sozinho. Então, ele pode lançar até 150% do número de candidatos. Então, por isso que eu falei, num primeiro momento, tende a aumentar o número de candidatos a vereador. Posteriormente, talvez até haja uma diminuição. Mas nesse primeiro momento, como é uma novidade, o que a gente pensa é que talvez aumente o número desses candidatos. Alexandre, muito obrigada pelos esclarecimentos. À medida que forem surgindo aí decisões, mudanças novas, a gente volta a conversar para esclarecer isso. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição de vocês da TV Assembleia. Ainda sobre as eleições 2020, o prazo para o eleitor com mobilidade reduzida foi tema de entrevista do repórter Cid Ramos com o representante do TRE de Goiás. Confira. Começou a contar no dia 25 de agosto passado o prazo concedido pela Justiça Eleitoral para pessoas com necessidades especiais ou com dificuldade de locomoção para que elas possam fazer transferência da sessão eleitoral na eleição municipal marcada para o próximo mês de novembro. Sobre este assunto, eu converso agora com a Juliana Sade, que é assessora aqui da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Juliana, muito obrigado por atender a TV Assembleia. É a primeira vez que este fato vai ocorrer, que as pessoas podem mudar de sessão eleitoral de acordo com a conveniência delas, não é isso?
Isso, a Justiça Eleitoral estabeleceu esse prazo nessas eleições para que aquela pessoa que tenha dificuldade de locomoção ou alguma deficiência possa solicitar a transferência temporária de seu título para que vote numa sessão mais acessível. E como é que isso vai ser efetivamente feito? Em primeiro lugar, o eleitor deve entrar no nosso site, preencher um formulário. Depois, ele vai juntar os documentos, cópia de identidade ou de algum documento com foto, frente e verso, digitalizar junto com um comprovante de sua deficiência ou da sua dificuldade de locomoção e encaminhar para o e-mail da zona eleitoral que está lá no nosso site. Juliana, isso vale para todo tipo de necessidade especial? Sim, todo eleitor que tem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, sim, ele pode solicitar. Lembrando que ele deve comprovar isso à Justiça Eleitoral, né, mandar o documento para o nosso e-mail, www.tre-go.jus.br. Como é que ele recebe a confirmação de que ele conseguiu fazer a transferência da sessão eleitoral dele? A Justiça Eleitoral tem até o dia 16 de outubro para confirmar essa transferência. Ele deve entrar no nosso site, também lá tem um link onde ele vai acessar para ver se conseguiu a sua transferência temporária. E também tem o WhatsApp web do cartório eleitoral, que está disponível na nossa página também. Os mesários que são convocados, eles podem pedir também essa transferência. Por exemplo, ele foi convocado para trabalhar numa escola no setor sul, mas ele vota no setor Bueno. Então, ele pode pedir essa transferência temporária para a seção onde ele vai trabalhar. E ele tem até o dia 9 de outubro para fazer isso. E a volta para a sessão original dele, depois de dado o voto, é automático ou ele tem que fazer alguma coisa? Sim, essa transferência é só temporária para essa eleição. Então, logo o TRE se encarrega de devolver o local de votação dele para a sessão anterior, correto? Exatamente. Então, para ficar de forma mais clara, você citou o exemplo aí do setor oeste e do setor sul, ou setor Bueno e do setor sul, que são muito próximos um do outro. Mas, por exemplo, o cidadão vai trabalhar como mesário, e esse também é um dado, porque quem vai contribuir com a Justiça Eleitoral na eleição pode fazer isso também, não é isso? Pode transferir a sessão eleitoral dele. Sim, lembrando, só esclarecendo que essa transferência é feita só na sessão, só no município. Não existe transferência de domicílio eleitoral, mas dentro da sessão, dentro da zona que ele vota, sim, ele pode pleitear essa transferência.